Oi pessoal, boa tarde. Hoje, 1º de junho de 2021, estamos aí na reta final do segundo bimestre, férias chegando, e essa semana nós vamos colocar a nossa vida em ordem. Como assim, professora? Nós vamos colocar a nossa vida em ordem. Pois é, nós fizemos vários exercícios a respeito do corpo humano. Nós trabalhamos o sistema respiratório, nós trabalhamos o sistema circulatório, também trabalhamos as duas partes do sistema excretor, no sistema urinário, a gente viu o sistema urinário, e nós vimos o sistema digestório também. Então, nós vimos esses 4 sistemas e fizemos exercícios no livro sobre esses 4 sistemas. Vocês mandaram as fotos para mim, a professora guardou as fotos, a professora deu baixa nas fotos, né? O que é dar baixa? É anotar quem fez, quem não fez, né? Então, a professora sabe quem fez, quem não fez. E essa semana a gente vai colocar a nossa vida em ordem no sentido de corrigir os exercícios. Se ficou algum exercício para trás, a gente vai fazer esse exercício para não ficar com a matéria atrasada, tá? Então, hoje, nós não vamos ter aula de matéria, tá? Nós vamos ter aula de correção dos exercícios, tá? Então, a primeira coisa é uma autocorreção, tá? Todas as respostas estão aí no slide. Vou mandar em formato de Word, vou mandar em formato de PDF, vou mandar em formato de slide para vocês terem os 3 formatos para vocês poderem corrigir o livro, tá? E vou passar as instruções. Quem fez e mandou foto para mim, não precisa mandar foto da correção. Vocês não vão mandar foto da correção para a professora, tá? Vocês vão corrigir, deixar o livro bonitinho para vocês poderem estudar para a prova, tá? É isso. E aqueles que ainda não fizeram vão ter a chance de fazer e mandar as fotos para mim, porque tem bastante gente que ainda não fez as atividades. Combinado? Então, ó, livro Buriti na mão. Aqui, ó. Livro Buriti na mão, tá? Vou passar as primeiras orientações das correções para vocês fazerem. Instruções gerais para a autocorreção dos exercícios de ciências. Tenha o livro Buriti Ciências em mãos para poder fazer as correções. Então, vocês têm que estar com o livro na mão, tá? Escreva as correções a lápis no campo das respostas. Gente, quando a gente vai escrever uma resposta no livro, ela é sempre a lápis, para a gente poder apagar e corrigir, tá? Então, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de exercício no livro, façam a lápis. Se a sua resposta estiver parecida com a correção, não precisa apagar e escrever de novo. Então, se você percebeu que a sua resposta está parecida com a resposta que a professora tá mostrando, tá? Não precisa apagar. Se a sua resposta estiver totalmente diferente da correção, apaga e corrija, tá? Não precisa mandar foto da correção para a professora.
Quem já fez não precisa mandar foto da correção para a professora, tá? Essa é uma organização pessoal, uma organização de vocês, para que vocês tenham tudo em ordem para estudar para a prova, tá? Para quem não fez ainda as atividades, tá? Vocês vão fazer as correções no livro e enviar as fotos para a professora, para você não ficar atrasado, né? Para você não ficar com falta e também não ficar sem nota, tá? Porque quem não entregou tá atrasado com as atividades. Quem não entregou a atividade vai ficar com falta e também vai ficar sem nota. Então, quem tá atrasado, tá? Quem tá atrasado, coloque as atividades em ordem, tá bom? Coloque a atividade que tá atrasada em ordem, tá bom? Olha lá, exercício da página 109. Por que se costuma oferecer alimentos em pedaços pequenos a bebês? A resposta correta: porque os bebês não têm ainda todos os dentes para rasgar ou triturar o alimento, o que dificulta engolir e prejudica a digestão completa do alimento. Tem criança que eu andei corrigindo que escreveu assim: porque se o pedaço for muito grande, o bebê não consegue mastigar e engolir. Tá certo. Tá certo. Teve outra resposta assim: porque os bebês não têm dentes e não conseguem mastigar pedaço grande de comida. Tá certo? Tá certo. Tá? São esses exemplos que a professora quer passar para vocês, de que tá semelhante, tá parecido com o que tá escrito aqui, tá? É isso que eu quero dizer. Então, não precisa pagar. Se respondeu assim, não precisa pagar, tá? Pergunta 2. Depois de ler o texto, né, a pergunta é: qual é a relação entre o tamanho dos intestinos e a função que eles desempenham no corpo? O tamanho dos intestinos é importante para a absorção dos nutrientes e da água durante a digestão. Vocês lembram que o intestino delgado e o intestino grosso fazem parte do sistema digestório. O intestino delgado é o que mais absorve nutrientes e sais minerais. O intestino grosso também absorve água e é onde também as fezes são transformadas e depois eliminadas pelo reto e pelo ânus, tá? 3. O processo de nutrição consome energia? Sim. De onde vem a energia de que precisamos para o nosso corpo funcionar? A energia ela vem de 2 lugares: dos alimentos que a gente come e do oxigênio. Porque se a gente não respirar o oxigênio, as nossas células também não vão ter energia para trabalhar e para o nosso corpo funcionar. Página 112. Ordene os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz ao entrar no corpo humano. Gente, eu dei essa aula, eu lembro que ela tá no YouTube, eu dei o passo a passo certinho para vocês. Vocês estão lembrados disso? Que eu até falei, gente, presta atenção nesse passo a passo que vai cair o exercício no livro. Vocês estão lembrados disso? Tá aí, ó. A professora deu a aula passo a passo, fase por fase certinha, para vocês poderem fazer o exercício. Então, ó, o ar entra pelo nariz, passa pelas cavidades nasais, né, pela cavidade nasal, desce pela faringe, depois vai para a laringe. Da laringe ela vai para a traqueia, que eu ensinei da traqueia aqui para vocês sentirem a traqueia. Da traqueia ela vai para os brônquios, que ficam dentro dos pulmões, né? Ela vai para os brônquios, que são aqueles 2 canais que ligam os pulmões, e depois é que ela vai para os pulmões. Estão lembrados disso? Qual é a função do sistema respiratório?
Para que serve o sistema respiratório? O que o sistema respiratório é responsável? Para que ele serve? O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas entre o corpo e o ambiente. O sistema respiratório ele é responsável para a gente inspirar o oxigênio e ficar vivo. Também. Mas o sistema respiratório ele é responsável pela troca gasosa entre o corpo e o ambiente, ou seja, eu inspiro o oxigênio, ponho o oxigênio para dentro, solto o gás carbônico pela boca. Essas são as trocas gasosas entre o corpo e o ambiente. O ambiente me dá o oxigênio e eu devolvo para o ambiente o gás carbônico. Descreva o que acontece com o organismo durante os movimentos respiratórios. Na inspiração, põe o ar para dentro, o diafragma se contrai, a caixa torácica aumenta de tamanho e os pulmões se enchem de ar. Na expiração, estou soltando o ar, o diafragma relaxa, a caixa torácica diminui de tamanho e os pulmões se esvaziam de ar, porém não completamente. Quer dizer, esvazia o ar, mas não fica zerado, tá? Tem ar lá dentro. 4. Complete as frases. Ao entrar no corpo, o ar é rico em gás oxigênio, porque a gente inspira o gás oxigênio. Ao sair do corpo, o ar é rico em gás carbônico. Essa já é a página, gente. Nós já estamos na correção da página 117. A professora cortou pela metade, ó. Mas é a página 117, ó. Por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por todas as partes do organismo? A professora fez o passo a passo do sistema circulatório com vocês, falou dos vasos sanguíneos, das veias, artérias e dos capilares. Então, vasos sanguíneos e capilares estão em todas as partes do nosso corpo. Por que é importante, então, que esses vasos sanguíneos, esses capilares estejam espalhados por todo o nosso corpo? Porque no interior dos vasos circula o sangue. Quer dizer, no interior desses vasos e desses capilares é que passa o sangue, que leva os nutrientes e o oxigênio até as células do nosso corpo. Então, é o sangue que vai levar nutrientes, sais minerais, água e o gás oxigênio para todo o nosso corpo, permitindo que elas tenham energia para realizar suas atividades. Se as células não têm nutrientes e gás oxigênio, as células não conseguem trabalhar direito. Então, por isso que os vasos sanguíneos, os capilares são extremamente importantes, eles estarem em toda a parte do nosso corpo, porque aí consegue levar nutriente e oxigênio para todo o nosso corpo. 6. Leia o texto e responda. E vocês tinham que ler o texto e responder as perguntas A, B e C. Então, vamos lá. Qual é a função do sangue do nosso organismo? Para que serve o sangue? Né? Qual é a função? Para que serve? Né? O sangue do nosso organismo. Para transportar o oxigênio e os nutrientes. Né? Esse oxigênio e esses nutrientes vão ser usados pelas células e também recolher os resíduos produzidos pelas células, como gás carbônico, e transportá-los para serem eliminados do corpo. Então, o sangue funciona para levar nutriente e oxigênio, mas também para recolher o gás carbônico e substâncias que o nosso organismo não vai mais precisar. Ó, página C, ó, aqui, ó. Continuação da página 117. Qual a importância da doação de sangue? A doação de sangue é importante porque ajuda pessoas que precisam de sangue para poder salvar vidas.
né? Para poder viver, tem gente que quando vai fazer uma cirurgia precisa de transfusão de sangue. Então tem que ter um doador que vai lá, doa uma bolsinha de sangue, né? Lá, fica lá, passa um tempinho lá, o sangue vai saindo, vai para uma bolsinha e chega na hora da cirurgia, a pessoa precisa repor o sangue que está perdendo na cirurgia. Então essa pessoa fez uma boa ação de doar o sangue dela para que outra pessoa também possa sobreviver, pode salvar, né, a vida de outra pessoa. Quem pode ser doador de sangue? Quem que pode? Qualquer pessoa? Não é bem assim, não é qualquer pessoa, tá? São pessoas que têm entre 16 e 69 anos, que pese mais de 50 quilogramas, ou seja, tem que pesar mais de 50 quilos e precisa estar em boas condições de saúde. Não adianta você estar lá doente e você querer doar sangue, porque eles não vão aceitar. Você tem que estar saudável, muito bem saudável, para você poder fazer uma doação de sangue, tá? Já entramos na página 118. Qual é o nome do processo de eliminação de resíduos do corpo humano? Excreção. Qual é a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação de resíduos? Olha lá, os rins filtram o sangue e dele retiram água e outras substâncias, formando a urina. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo e a urina formada é eliminada. Então, qual que é a relação entre o sistema circulatório e a eliminação de resíduos? Quem filtra o sangue é o rim. Então, o sistema circulatório tem que levar o sangue para os rins, para os rins poderem filtrar esse sangue, né? E aí forma a urina, o rim vai formar a urina. E esse sangue filtrado tem que voltar para o nosso corpo. E essa urina precisa, através dos ureteres e armazenada na bexiga, ser eliminada pela uretra, como a professora ensinou na aula. Exercício 3 da página 119, porque a gente estava na 118, agora a gente vai para 119. Escreva os nomes dos órgãos que realizam as funções descritas a seguir. Canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária são os ureteres. Órgãos que retiram do sangue água e outras substâncias, os rins. Órgão no qual a urina fica armazenada, bexiga urinária. Canal que conduz a urina até o meio externo, a uretra, tá? No menino é de um jeito, na menina é de outro, para fazer o xixi. Mas tanto a menina quanto o menino tem uretra, então o xixi sai do mesmo jeito. 4. Do que a urina é composta? Do que é feita a urina? A urina é feita do quê? Por que ela precisa ser eliminada do nosso organismo com frequência? Aqui, gente, na pergunta 4, tem duas perguntas, tá? E uma explicação para ser dada. Então, presta bem atenção. Vou ensinar vocês como é que funcionam perguntas assim. Do que a urina é composta? A urina é composta de água e substâncias tóxicas ou que não são necessárias ao organismo. Respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que ela precisa ser eliminada do nosso organismo com frequência? Ela precisa ser eliminada com frequência porque essas substâncias, se ficarem acumuladas, né, se elas forem acumuladas no nosso corpo, se ficarem no nosso corpo, podem ser prejudiciais para a saúde. Então, eu respondi e expliquei, tá? 5, da página 119. Por que é necessário um sistema encarregado de limpar o sangue no nosso corpo humano? Isso é necessário porque o sangue recolhe resíduos produzidos pela célula de todo o corpo,
que não podem se acumular. Então, as células vão produzindo resíduos e esses resíduos não podem ser acumulados no corpo. Então, o sangue passa recolhendo os resíduos das células, leva para o rim e o rim filtra. Então, o sistema urinário é responsável por fazer isso. Então, o sangue passa recolhendo esses resíduos produzidos pela célula, que não pode ficar acumulado, senão dá doença, tá? Leva para o rim faz parte do sistema urinário, o rim filtra e o sistema urinário se encarrega de eliminar esses resíduos produzidos pelas células que o sangue recolheu. E aí, o que a gente faz? Xixi. É isso. Gente, essa foi a nossa correção, tá? Lembrando mais uma vez, quem fez os exercícios não precisa mandar foto para mim. Ai, professora, eu vou ficar com falta? Lógico que não, porque eu sei quem fez, né, gente? Eu sei quem fez, então esse é um tempinho pra gente poder colocar nossa vida em ordem. Vocês não têm trabalho de história para me entregar amanhã? Então, tem trabalho de história para entregar amanhã. Aproveita esse tempinho e já vai adiantando o trabalho de história. Tá? É isso que a professora tá falando. Tá bom? Não precisem ficar preocupados. Ai, professora, mas eu não vou mandar foto de aula de ciências para a senhora hoje. Não precisa. Eu sei quem fez, quem não fez não vai ficar com falta. Mas tem os atrasildos que estão me devendo atividades e que agora é a hora de colocar em ordem. Então, quem não fez ainda todos esses exercícios que a professora colocou aí nos slides, façam e mandem foto para mim. Porque senão vai ficar com falta e vai ficar sem nota. Tá? Vocês precisam entregar as atividades para vocês terem presença. Cada atividade que vocês me entregam é uma presença que vocês têm. Tá? E também a nota. A professora tá olhando as atividades, a professora sabe quem fez direito, a professora sabe quem não fez, a professora sabe quem copiou, a professora sabe se foi o pai, se foi a mãe que fez a tarefa. Tá? Então, é isso que eu tô pedindo, tá? Professora, já entreguei tudo, já fiz tudo a tarefa. Precisa ainda dar uma olhada no trabalho de história? Aproveita esse tempinho, vai lá dar uma olhadinha no trabalho de história. Professora, já fiz o trabalho de história, mas estou com uma tarefa atrasada de ciências. Vai lá e vê qual é a tarefa atrasada, já faz e manda foto para mim. Não deixem atrasar as atividades. Tá certo? Então, eu fico por aqui, tá? Façam as correções certinhas, corrijam, vejam direitinho, tá bom? E amanhã, não se esqueçam que vocês têm trabalho de história para entregar para mim, tá? Amanhã. Tem gente que já entregou, tem gente que ainda não entregou, tá bom? Então, até amanhã. Um beijo para vocês, tá? Quem não fez atividade, quem tá atrasado, manda essas atividades para mim, por favor. Tá? Tá aí a correção. Pega, faz direitinho. Vou mandar em Word, vou mandar em PDF, vou mandar em slides pra vocês. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã na nossa aula de história. Tá bom? Um beijo pra vocês.